Olá, meus amigos! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as 3 possíveis causas para esse descontrole climático e motivos para o planeta estar aquecendo de uma forma bem lógica e bem coerente, até mesmo com embasamento aí em geólogos, e professores americanos e europeus. Boa tarde para todos, deixe o joinha, deixe o like, como sempre. A comunidade científica atual afirma que o planeta está aquecendo por causa do desmatamento, principalmente da nossa Amazônia, e as emissões dos gases do efeito estufa. Então, como sempre, nós somos os culpados por desmatar, por poluir rios. Você é culpado, eu sou culpado por causa aí da fumaça do CO2 através da queima da gasolina, liberando automaticamente dióxido de carbono, monóxido de carbono para a atmosfera, e nisso aí joga um imposto terrível em cima da sociedade, tá? Claro, sim, nós matamos, nós poluímos as fontes de rios, sim, temos uma parcela de culpa também, mas o que está acontecendo num ritmo tão acelerado não pode ser explicado somente com desmatamento, somente com poluição de rios, tá? E tampouco poluição. Eu quero dizer que não temos poder para acabar com o clima de uma forma tão rápida. Então eu vou fazer um resumo, tentar fazer um vídeo bem curto, tá? Praticamente uma palestra que eu vou aí reduzir entre 8 a 10 minutos para não ficar um vídeo muito cansativo, tá ok? Então, pois bem, os gases do efeito estufa, Então, de acordo com a comunidade científica atual, o motivo do planeta estar aquecendo seria as emissões aí dos gases do efeito estufa, por exemplo, o monóxido de carbono, que é o CO, o dióxido de carbono, que é o CO2, e o CH4, que é o metano, tá? Então seria aí a causa, esses 3 gases que a natureza emite, naturalmente para a atmosfera em quantidade muito maior do que nós produzimos, tá? Agora, como que esses gases atuam para o aquecimento? Então temos, por exemplo, o mar, o sol, e o que está acontecendo hoje é um aquecimento em excesso dos oceanos, dos mares. E aí, como essa teoria, esse estudo, dos gases do efeito estufa, como que eles contribuem para o aquecimento? Então o Sol ele emite fonte de calor, radiação, tá? Radiação é igual a fonte de calor, eu já expliquei muito isso aqui no canal. Daí a radiação solar, ela aquece o mar, tá? Só que ela não consegue, essa radiação, a Terra não consegue colocar essa radiação, a luz solar, de volta para o espaço. Por quê? Por causa de um bloqueio de gases do efeito estufa, tá ok? Então a radiação lá entra, ela consegue entrar pelo... Vejam só que curioso, Muito doido isso que eles falam, muito doido mesmo. Entra pela essas partículas, de CO2, tá? Ou CO, ou CH4, inclusive aí o pum, o seu pum, o pum das vacas, do gado, tá? É isso mesmo. O planeta está aquecendo por causa do seu pum. Então isso daí é um insulto à sua inteligência. Então eu não posso aceitar isso. Então eu vejo isso como um insulto à inteligência. Tá? Então, ou seja, as fezes do gado, o pum do gado, milhões e milhões de cabeças de gado, está aí provocando um efeito estufa. Lembrando que, por exemplo, o que mais tem quando o vulcão entra em erupção é aí CH4, não é? Gases, no caso como o metano, que é o CH4, CO2, isso sai naturalmente do mar. O que mais tem aí no subsolo, não é? Nas camadas inferiores da Terra são esse tipo de gás. Metano, CO2, é o que mais tem. Então isso tem naturalmente na natureza. Pode juntar todas as fábricas e os veículos do planeta que, se bobear, não joga tanto CO2 para a atmosfera como um vulcão quando entra em erupção. Tá ok? Então não tem sentido. Mas dando continuidade,
Então, o que acontece? A radiação solar penetra pelas partículas desses gases do efeito estufa e, compensação, não consegue voltar de volta para o espaço. E aí o calor, né, o planeta vai aquecendo aí cada vez mais, porque o calor, né, vai ficando preso, como se fosse uma estufa. Né? Então, um exemplo que se dá, você entra numa sala, por exemplo, sala toda de vidro, aí fica um calor muito grande. Por quê? Porque a luz solar passa pelo vidro, mas não consegue sair. Então é o exemplo que a comunidade científica dá. Por isso o nome estufa. É como se o planeta estivesse vindo de uma estufa. Estão conseguindo entender? Então a explicação, eu não concordo muito com isso. Não concordo. Então eu estou mostrando para vocês a visão aí da comunidade científica, porque vocês ouvem muito falar sobre efeito estufa. Inclusive o que eu estou passando aqui para vocês é até bom. Tá? Inclusive para quem está estudando, para quem é professor, é até bom aí aprender sobre isso. Tá? E aí, ou seja, aí automaticamente, não é? Com a falta de desmatamento, então as plantas não, com poucas plantas, vamos dizer assim, não é? E não conseguem, as plantas não conseguem eliminar naturalmente essa quantidade, pelo menos, de gás carbônico, porque as plantas se alimentam aí do gás carbônico para poder fazer fotossíntese. Né? Então, mais gás carbônico e menos planta, ou seja, mais desmatamento, tem uma combinação explosiva para acabar com o planeta. Né? Então, isso aí que é alegado. Tá? Então, como resultado, aí, os oceanos estão aquecendo, tá? Absurdamente. Só que eu acho que precisa de muito mais energia para isso. Só o calor do Sol não seria o suficiente. Né? E como que a radiação ela passa vamos dizer assim, por essa nuvem, né, de gases do efeito estufa e não consegue sair. Então eu queria saber como que isso é possível. Vocês estão entendendo a colocação? Então eu queria saber como isso é possível. Tá? Então eu vou fazer a parte... Meus amigos, vamos para a segunda parte das explicações da verdade por trás do aquecimento do planeta. Sim, a Terra está aquecendo, mas não é o CO2 como os governantes e a mídia fala. É algo muito pior, é algo bem grande. Então na primeira parte eu expliquei que não tem lógica ser os gases do efeito estufa, como o CO2, CO e CH4, ou seja, gás carbônico, né? Ou seja, o dióxido de carbono, monóxido de carbono e metano. Não tem lógica, tá? Então eu expliquei tudo isso na primeira parte. Na segunda parte, agora, eu vou explicar 3 possíveis causas desse acúmulo de energia dentro da Terra, tá? Então eu vou tentar ser o mais breve possível, porque na verdade é um material de live, um assunto um pouco extenso. E realmente a coisa está feia demais, vocês estão vendo até mesmo na TV, está tendo aí enchente no Nordeste, não é? E realmente situações absurdas estão acontecendo, muitas chuvas, furacões se formando na costa brasileira, e isso se deve ao planeta aquecendo. O planeta, um exemplo, se o planeta tivesse com a temperatura normal ou fria, podemos dizer que, por exemplo, teria pouca evaporação e o resultado seria menos chuva, tá? Ou pelo menos não aconteceria essas aberrações atmosféricas como fortes tornados aí destruindo cidades inteiras, essas aberrações, né, que estão acontecendo por todo o planeta, que eu posto aqui no canal de notícias e vocês estão acompanhando frequentemente, não é? Então 3 possíveis causas, coloque bem na cabeça, se for o caso tirem print e guarde, tá? Se for o caso tirem print e guarde. Então, as 3 possíveis causas aí desse aquecimento do planeta. A primeira é a inversão dos polos magnéticos, tá? Se eu for falar só do campo magnético, seria aí praticamente uma outra aula, né? Uma outra palestra. A segunda causa, vulcões submarinos. E a terceira é a mudança na órbita e até mesmo no eixo da Terra. Então, podemos colocar todas essas 3 causas em conjunto, que está facilitando aí para o aumento da temperatura do planeta. Essas 3 situações, tá? Inversão do campo magnético, vulcões submarinos e a mudança na órbita e no eixo. 2 coisas diferentes, tá? Agora
Agora aqui entra a astronomia. Então é um assunto muito extenso, mudança. A órbita da Terra é uma coisa e o eixo do planeta é outra coisa diferente. Mas nesse caso aqui, ainda eu preciso de mais evidências. Agora, vulcões submarinos e a inversão do campo magnético, isso aí sim são evidências, tá? Que podemos ter com certeza a primeira e a segunda causa do aquecimento do planeta, tá ok, meus amigos? Então, vamos falar, né, nessa palestra um pouco sobre a inversão dos polos magnéticos, mas antes eu quero compartilhar a tela e mostrar que professores, geólogos já estão começando a falar das mudanças climáticas tendo a ver, ou seja, quando eu falo mudança climática, é o aquecimento do planeta tendo a ver com a inversão do campo magnético. Eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês uma animação. Então vamos lá. Deixa eu diminuir aqui o quadro. Eu vou mostrar para vocês esse site bem interessante, mostra uma animação. O campo magnético da Terra está enfraquecendo e não sabemos o que significa. Então, está escrito aqui, ó, em português, está no inglês, mas impacto aí de radiação que a Terra está sofrendo, né? Então, vemos essa animação. Por exemplo, a AMAS, Anomalia Magnética do Atlântico Sul, sendo bombardeada por radiação solar. E vemos também nessas manchas, tem essa mancha azul, que é a AMAS, não é? Que é um buraco que se estende bem em cima do Brasil, está se abrindo, indo até a África. Isso se deve à inversão dos polos magnéticos, tá? Essa é a primeira causa. E vemos também impacto de radiação muito nos polos, ou seja, muito calor nos polos proveniente de buracos na magnetosfera. Então, buracos aí no campo magnético, tá? Agora, mais uma vez, vemos que a maior parte da radiação encontra-se em cima do Brasil, em cima do Atlântico, tá? Então, temos aí o primeiro fator. Agora, o que é o campo magnético, tá? Então, vou explicar para vocês rapidamente o que é o campo magnético. O que é o campo magnético? Bom, eu estou pensando em fazer o seguinte, vou fazer a terceira parte desse vídeo, tá? Sobre vulcões submarinos e mudança no eixo da Terra. Então eu vou fazer a parte 3, senão vai ficar muito extenso essa palestra. E outra coisa, para quem gosta do assunto, para quem gosta da verdade, sim, compartilhe no meu trabalho, o nosso canal aí com todos na família, com todos no trabalho, compartilhe com todo mundo, com o irmãozinho, com o papai, com a mamãe, compartilhe também com o gatinho, com o cachorrinho, com o periquito, tá ok? Compartilhe com todos, porque são informações muito importantes, tá? Então vamos para o primeiro fator desse aquecimento, tá? Eu quero lembrá-los que existem dois polos, os polos geográficos e os polos magnéticos da Terra, né? Então vou desenhar a Terra aqui, vou imaginar que seja a Terra, para estar em vermelho, eu vou colocar em preto porque é melhor, tá? Em preto porque é melhor. Vou botar para vocês verem melhor. Aqui é a Terra. Nossa, minha caneta está acabando, hein? Pronto, como eu disse, essas canetas elas são muito sem vergonhas, né? Então, rapidamente, a carga ela acaba rápido, tá? Mas eu acho que está dando para vocês verem. Estou usando a caneta azul porque a caneta preta ela já acabou a carga. Então, temos aqui o eixo da Terra de 23 graus, né? Vou botar aqui, vou arredondar para 23 graus. E esse é o polo geográfico, tá? É um polo que o planeta tem, tá? Esse aqui é o polo geográfico. É o polo geográfico, tá ok? Então vemos o polo norte geográfico e o polo sul geográfico, e a Terra ela é inclinada, ou pelo menos tinha essa inclinação de 23 graus, tá? Então existe o polo geográfico e o polo magnético. Pois, meus amigos, o polo magnético, no momento,
ele está se dirigindo para a Rússia, tá? Se dirigindo para a Rússia. Ele está nesse momento bem aqui, ó, mais ou menos, tá? Então o polo magnético é diferente. Tá, mas o que é isso? Na verdade, o campo magnético, ele é um casulo, pessoal. É um casulo, tá? Que se forma a partir do núcleo do planeta, através dos movimentos do núcleo interno com o núcleo externo, tá? Provoca energia eletromagnética, já falei muito disso aqui no canal em lives, e daí essa energia, ela contorna todo o planeta. Pronto, consegui com muito sacrifício fazer uma representação do campo magnético terrestre. Está um pouquinho apagado, mas está dando para vocês verem, disso eu tenho certeza. Olha que as 3 canetas elas acabaram a carga. Olha que eu usei bem pouco, né? Fazer o quê? Canetas bem vagabundas. Usei pouco e já acabaram as cargas, né? Agora eu vou pagar mais caro, mas comprar canetas melhores, né? Mas enfim, então, dando continuidade, o campo magnético ele é um casulo que protege a Terra contra a luz solar, contra a radiação solar. Ele é formado dentro do próprio núcleo da Terra, através do núcleo interno, que é essa bola, né, quase o tamanho da Lua, né, uma bola de ferro imensa, e depois fluidos, né, ferrosos aí, que automaticamente gera uma corrente elétrica, tipo um dínamo, né, um grande dínamo natural. E aí gera essa corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela circunda aí todo o nosso planeta azul, tá? Qual é a finalidade dele? É um enfeite? Não, é claro que não é enfeite. O campo magnético ele repele a radiação do espaço, não só a radiação do Sol, mas a radiação de todo o espaço, porque o espaço ele é muito radioativo, tá? Quando eu digo radiação, que tem muitas partículas carregadas. Tá? Agora, o campo magnético enfraquecido, que é o caso, como eu expliquei para vocês, os polos, né? Tanto o polo norte como o polo sul, eles estão se invertendo. Preste bem atenção. E aí eles estão migrando uma base de 6 km ao mês. Tá? De 6 km ao mês. Por mês, os polos eles deslocam uma base de 6.000 metros ao mês. Tá? E nesse momento o Polo Norte ele atravessou o Mar de Bering e está indo em direção à Rússia. Tá ok? Na hora eu vou fazer uma experiência com vocês. Né? E aí, meus amigos, o que acontece? Conforme as polaridades vão invertendo, porque o norte magnético ele vai para o sul, tá? E onde que é o norte, né? Onde que é o norte, né? Vai para o sul e o sul vai para o norte, então ele troca. Qual o problema dessa troca, dessa inversão? O grande problema é que um campo magnético, tá? Esse escudo ele enfraquece bastante. Inclusive, como mostrei para vocês, a Amos, que ela fica bem aqui assim, como mostrei para vocês na animação, bem em cima do Brasil, é um buraco muito grande, tá? Então existem muitos buracos, tá? Nesse campo. E aí entra o que? Muita radiação solar, muita radiação do espaço, muito calor, né, do Sol, e isso aquece demais os mares, isso aquece demais os oceanos. Isso a TV não fala para você. Isso que eu estou fazendo, a faculdade não te explica. Isso que eu estou fazendo para você, a escola não te ensina. Isso ninguém te ensina. Isso você vai aprender aqui no YouTube. Tá? Isso você vai aprender, talvez nas redes sociais. Mas a escola não te ensina, a faculdade não te ensina. Tá ok? O campo magnético ele é até mesmo mais útil do que a atmosfera. Vamos imaginar, sem o campo magnético, a atmosfera, a camada de ozônio significa O3, ela acaba instantaneamente. Isso a escola não ensina para você. Dependendo nem a faculdade, dependendo da área que você escolhe. Então, meus amigos, explicando a primeira causa do aquecimento, tá?
e tem mais duas. A segunda são rachaduras aí e vulcões submarinos nascendo no fundo do mar. Está sendo denunciado por professores, por geólogos americanos, europeus. Por exemplo, nas ilhas Sandwich, né, ali próximo à Antártida, está tendo um aumento muito grande de sismos, de terremotos de caráter vulcânico, e provavelmente ali está tendo um aquecimento, né, também o derretimento das geleiras também, por causa aí, não só do campo magnético, que está fraco, mas também por causa de uma fonte de calor vindo do chão, aquecendo aí os oceanos, tá? Então aguardem a parte 3 desse vídeo, tá bom? Dessa série de vídeos explicativos, tá ok? Depois eu vou juntar todas as partes e vou colocar aí numa live gravada. Olá, meus amigos, vamos para a terceira parte, a terceira palestra, dando continuidade à série de vídeos que eu estou fazendo, que vai até a quarta parte. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre a intrusão de magma aí aquecendo os oceanos, tendo aí como uma segunda causa. Então eu já falei que o campo magnético é uma primeira causa, o enfraquecimento do campo magnético, e como resultado a radiação solar lá entra com mais intensidade e aquece os mares. Por isso que você fica no sol, até mesmo às vezes um sol de inverno, né, um sol de outono, e você sente a sua pele queimando. Não é? Então, porque o planeta está perdendo o seu filtro, né? A camada eletromagnética. Então, além da camada de ozônio, o planeta ainda tem uma camada eletromagnética. Eu falei muito disso na segunda parte. E agora vamos falar sobre a intrusão de magma. Agora vamos para a geologia. Lembrando que tudo isso está interligado. Eu vou falar muito disso aqui no canal, porque eu sei que pode ser um pouco complicado para vocês, para mim é fácil, mas para vocês deve ser bastante confuso, bastante complicado, mas mesmo assim eu tento usar uma linguagem bem coloquial, bem fácil para vocês entenderem, tá? Então a primeira parte, o campo magnético, sim, ele está invertendo, ele está enfraquecendo, enfraqueceu entre 10 a 15%, ele está migrando em direção à Rússia, e isso é um fator também, né? Ou seja, está entrando muita radiação solar. Enfim, agora vamos falar de crosta terrestre, vamos falar aí um pouco de geologia, tá? Mas antes de tocar nesse assunto, eu vou compartilhar a tela para vocês, eu vou mostrar com sites, até mesmo profissionais, dando seu parecer sobre o derretimento do gelo lá nas ilhas Sandwich, na Antártida, né? Tem um professor geólogo, o Dr. Douglas, norte-americano, que ele diz que aquela série, né, de terremotos que aconteceram no início de 2020, lá na Antártida, se deve ao nascimento de um vulcão, tá? Um vulcão que entrou em erupção. E ele alega que o derretimento daquela geleira se deve aí à atividade vulcânica, né? Então, muito gelo está derretendo, tanto do Polo Sul como do Polo Norte, talvez da Groenlândia. Então, pode ser aí também não só excesso de calor vindo do Sol, mas também vindo de baixo, vulcões aí que estão prestes a explodir, prestes a nascer. Então a situação é muito séria, muito mais séria do que a gente imagina, e futuramente, aí, talvez uns 10 anos ou menos, podemos ser surpreendidos. Eu vou apertar um pouquinho aqui do trecho do depoimento do doutor. Fiz um vídeo sobre isso, está aqui no canal Olhos no Céu. Preste bem atenção nesse trecho. Está em colapso exponencial. Então, ele aquece e o calor percola pelo manto inferior, o manto superior. E então, finalmente, o que acontece é que você acabará com essas cavidades com magma começando a ficar maiores e mais quentes. E você vai ter mais e mais vulcões explodindo. Pronto, parei. Ele disse que está tendo um aquecimento incomum no núcleo do planeta. Esse calor está subindo, essa radiação está subindo até a superfície. Pronto, meus amigos. Então, esse doutor disse que está acontecendo uma anomalia, o núcleo do planeta está aquecendo mais do que o normal, e isso está resultando aí em muitas aberrações
na crosta. E, inclusive, temos, por exemplo, este site Olhar Digital, vulcão adormecido na Antártida, acorda e causa mais de 85 mil terremotos. É uma matéria recente, como vocês podem ver, no dia 7 de maio de 2022. Uma matéria recente. Então vocês estão vendo que faz sentido, que tem embasamento científico. Então vou ler só um pequeno trecho, que um vulcão submarino estava há muito tempo adormecido perto da Antártida. Acordou provocando mais de 85 mil terremotos entre agosto e novembro de 2020, de acordo com a pesquisa do Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. O fenômeno foi causado por dedo de magma quente que cutucou a crosta terrestre. Já vou falar sobre isso. Houve intrusões semelhantes em outros locais da Terra, mas esta é uma primeira vez. Vejam só, esta é uma primeira vez. Olha só que engraçado, hein? Primeira vez que observamos isso lá na Antártida, disse a coautora da pesquisa Simone Sesca, sismóloga do centro, à revista Live Science. Normalmente, esse processo ocorre em escalas de tempos bem longas, tempos geológicos. Isso aconteceu rápido. Então, de certa forma, temos sorte de ver isso completou. Tá? Então, meus amigos, então esse é um exemplo do que está acontecendo o quê? Agora vamos para a lousa. Então, espero que você esteja conseguindo entender mais ou menos o que eu estou dizendo. Tá? O que está acontecendo na crosta? Esse é o termo. Intrusão magmática. Intrusão magmática. Temos a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental ela é muito mais espessa. E a crosta oceânica ela é bem menos espessa. Então a crosta continental e a crosta oceânica. Tá, o que está acontecendo? Abaixo da crosta terrestre temos a astenosfera ou argamassa. Eu vou escrever aqui para ficar bem fácil para vocês entenderem. Uma argamassa, uma espécie de uma argamassa, tá? Que é a astenosfera. Mais abaixo temos um manto superior. O que está acontecendo, meus amigos? O que significa isso? Pelo amor de Deus! A astenosfera ela é uma espécie de uma argamassa. Uma espécie de uma argamassa. Ela prende a crosta ao manto. Tá? Sem a astenosfera, a crosta terrestre ela ia correr livre em cima do manto. Tá? Ia ser terremotos, sei lá, mais de 10 na escala Richter a todo momento. Então a astenosfera ela prende aí a crosta terrestre no manto. Tá? Agora, o que está acontecendo? O que aconteceu na Antártida, por exemplo? Não só na Antártida, mas até em Mayotte, eu sempre falo, deu um tremor ali em cima de uma placa tectônica ali na África, e simplesmente foram investigar e era uma fissura que se abriu. Tá? Abriu uma fissura e foram observar, a França foi observar, e na verdade era um vulcão. Os geólogos franceses realmente descobriram que um vulcão estava nascendo bem ali. Então, mesma coisa aconteceu ali na Antártida, tá? Então por isso aquele excesso de tremores. Porque são tremores de um caráter vulcânico. E o que isso tem a ver, professor, com aquecimento do planeta? Tudo a ver.
uma anomalia no núcleo do planeta. E essa anomalia é que temos que descobrir. Porque o que está causando essa anomalia no núcleo da Terra? Provavelmente é um agente externo, que eu sempre falo aqui no canal, é uma fonte de energia. Mas, o que significa intrusão magmática? O que acontece, meus amigos? A intrusão magmática ela funciona dessa forma, tá? O que acontece? Quando o magma ele rompe a crosta, quando ele rompe a crosta, ele quebra, ele perfura, ele faz esse movimento, ele perfura a crosta, aí acaba nascendo um vulcão. Acaba nascendo um vulcão. E aí, claro, por ser a crosta oceânica, tem o mar. Vejam só a ligação. Temos o mar. O que acontece, meus amigos? Toneladas e toneladas, gigatoneladas de magma quente acaba, obviamente, aquecendo os mares. Tá? Isso está acontecendo em Mayotte. Aí a pergunta que eu faço: em quantos outros locais está acontecendo a mesma coisa, só que ainda não foi descoberta? Até mesmo aqui no Atlântico pode estar acontecendo isso. Até mesmo de frente com o Brasil. Tá? Vocês esqueceram do petróleo? Que contaminou as praias do Brasil? Pois bem, então, meus amigos, qual é a ligação? Tá? A grande X da questão é que além do calor, né, está vindo do próprio Sol, tá? Aquecendo os oceanos, temos o calor vindo de baixo, tá? De baixo. Aí, automaticamente, equivalendo aí a 4 bombas de Hiroshima por segundo, né? 60 quilotons por segundo, como disse um geólogo japonês, é muita energia. Então não explica só a luz solar, provavelmente está tendo aquecimento também de baixo. Tá? E isso explica por causa de Mayotte, e repetindo como mostrei para vocês, uma evidência do que o geólogo disse, é a matéria do Olhar Digital. O Olhar Digital, o Canaltech, não me lembro a matéria, Olhar Digital também, que faz um trabalho muito bom, inclusive vou deixar o link aqui nas descrições para vocês lerem. Tá? Então, meus amigos, é isso que está acontecendo, tá? Está tendo aí um rompimento na crosta oceânica, aquecendo. É isso que muitos geólogos estão dizendo da sociedade criativa. Eles estão denunciando, inclusive lá na Islândia. Está aquecendo demais os oceanos, aquecendo demais. Aí, qual vai ser o resultado dos oceanos mais quentes? Ora bolas, temos aí vulcões nascendo, vulcões submarinos. Temos campo magnético mais fraco. Então vem calor de baixo e calor de cima. Qual vai ser o resultado? Claro, com aquecimento. E aí o que vai acontecer? Se lá no Polo Sul, está nascendo vulcões, o que acontece? Aquela friagem todinha joga para dentro do território brasileiro, daqui da América do Sul. Por isso que o inverno chegou antecipado também. Porque a massa de ar quente nos polos, de vulcões nascendo nos polos, empurra a massa de ar fria toda para frente. É isso que está acontecendo também. Então, temos que ter em mente que a coisa é muito mais séria do que se imagina. Tá? Muito mais séria do que se imagina. Não estou inventando, não. Eu mostrei para vocês. Por isso que eu fiz questão de compartilhar a tela. Eu também não estou distorcendo nada, não. Eu fui claro, distorcendo claro, preciso e conciso. Então, a coisa é mais séria do que se imagina. Tá? Então, eu vou fazer a terceira parte. Aliás, a quarta parte. Essa foi a terceira. Tá? E vamos falar sobre mudança na órbita da Terra e da Lua, que também influencia bastante. Tá? Influencia bastante. Então pode estar somando também as mudanças climáticas, uma mudança na órbita da Terra e da Lua. Tá? Então pode ter aí entre 3 a 4 causas, tá? Para essa mudança brusca no clima. Né? Então o resultado de um oceano quente, tá? Vulcões aí submarinos acabam aquecendo, não é? Os oceanos, e o resultado
é o que? Aumento, né, de turbilhões, aumento de tornados, furacões, tudo isso. Muita evaporação, não é, dos mares. Qual vai ser o resultado? Né? Muita chuva. Vai evaporando muita água, o que sobe tem que descer. Evapora muita água, desce muita água. É muito simples. Não esqueça do joinha, não esqueçam desse like e compartilhem. Até mais.